Glória a Deus. Salmo de número 46. Abra a tua Bíblia, abre o teu tablet, abre aí o teu smartphone. Abra tudo que você tem que fala de Bíblia, que mostra a Bíblia, e nós vamos ler esse texto. Salmo 46. Diz assim, igreja: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Só vocês, bem forte. Não, é o verso 2. Vamos de novo, eu começo, você lê o 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O 2. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde até amanhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Falem forte esse último verso, comigo todos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vire para alguém e fala assim, olhando nos olhos dele: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, Deus tem colocado realmente no meu coração mensagens de fortalecimento da igreja. Desde o primeiro domingo que eu tenho pregado, Deus tem falado muito ao meu coração sobre fortalecer a igreja. Talvez por algumas razões, uma delas, eu vejo muita proximidade da igreja ser arrebatada. Então ela tem que ser arrebatada preparada, cheia do óleo, do azeite, como as 5 virgens prudentes, hiper preparada para o encontro com Jesus. Por outro lado, queridos, eu posso dizer que o mundo está muito caótico. A gente está sendo sempre bombardeado com notícias ruins. E talvez a que hoje preocupa mais o mundo é o coronavírus. Já ultrapassou a casa das 800 mortes e já ultrapassou os 36 mil afetados. No Brasil, os 2 aviões da Força Aérea Brasileira chegaram essa madrugada. Embora os nossos patrícios não demonstraram nenhuma contaminação, mas isso é bíblico. No nosso curso de escatologia eu tenho dito sempre que isso é um sinal dos tempos. Eu até exagerei em falar que o dia que acharem a cura do câncer, vai aparecer uma doença pior. Mas eu falo isso não com desejos, eu falo isso porque é profecia, é Bíblia. E o ebola, quando foi diagnosticado lá na África,
Naquela época eu já dizia, olha, tá vendo, o ebola tá aí. E de lá para cá a gente vê surtos e mais surtos assustando a humanidade. Só resta uma coisa para todos nós: dizermos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas por enquanto estamos aqui, por enquanto fazemos parte desse povão aí no mundo inteiro. E o que fazer, pastor, até Jesus não voltar? Nos fortalecer. Eu citei aqui uma epidemia, mas eu poderia citar outras dificuldades e problemas que a população tem enfrentado. E no meu esboço anotei alguma coisa para que você possa refletir comigo, que realmente estamos atravessando tempos difíceis, mas nada está perdido. Deixa eu repetir, estamos atravessando tempos difíceis, mas nada está perdido. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. A insegurança tem tomado conta de tudo e de todos. Nós vivemos dias turbulentos, vivemos dias agitados, vivemos dias perigosos, caracterizados pela insegurança. Não existe segurança no trabalho, embora se fala muito de segurança de trabalho. Não existe segurança na rua. Bala perdida está assim, ó, principalmente no Rio de Janeiro. Quase toda semana temos notícia de que uma criança ou alguém foi atingido por uma bala perdida. Não temos segurança em nossas casas. O Brasil está boquiaberto com o caso das lésbicas que resolveram matar, queimar toda a família só por um suposto valor de 85 mil reais, que supostamente estaria no cofre. Repetindo o caso dos alemães lá, a Susana Astoff. A gente convive com filhos, mas não sabe a intenção dos filhos, pelo menos nesses dois casos. Richthofen, agora acertei. Não é que os nossos filhos são maus, não, queridos. Eu, por exemplo, louvo muito a Deus pelas minhas duas. Mas é o mundo que está mal. É o mundo que está cruel. É o mundo que está caminhando para o seu caos. Essa família toda foi dizimada de forma cruel. Ainda vivos foram queimados. Os laudos médicos atestaram que o pulmão já tinha fuligem de fumaça. Foram queimados vivos, amordaçados, amarrados dentro daquele veículo. As autoridades propõem segurança, mas elas mesmas são caçadas como ratos de esgoto. No Rio de Janeiro, os policiais preferem sair à paisana, porque podem ser mortos em via pública. Vivemos dias sobressaltados e, o que é pior, sem perspectivas de melhoras. Posso afirmar, daqui para frente será pior. Até onde isso vai chegar? Eu faço uma pergunta. Esse é o clamor de todos. O feminicídio aumentou e muito.
Depois da implantação da Lei Maria da Penha, os casos multiplicaram. A criminalidade explode depois das saidinhas de presos em feriados especiais. E muitos não retornam para cumprir o seu tempo de cadeia. Podemos sim diagnosticar que tudo isso deve-se ao chegado tempo do fim, onde literalmente possamos ver profecias se cumpridas. A palavra de Deus diz que pais seriam contra filhos, filhos contra pais. Podemos saber e perceber que o amor de muitos se esfriam ou está esfriando. E podemos também dizer que é a manifestação do príncipe das trevas. O anticristo já tem o seu terreno preparado. Até o arrebatamento da igreja, estejamos preparados para assistirmos o mal se proliferando em escala assustadora. Surge então a pergunta: para onde iremos nós? Parafraseando uma palavra de um dos discípulos, quando Jesus falou assim: olha, vocês não querem ir embora? Vocês não querem me abandonar? Vocês não querem desviar? Vocês não querem deixar a fé? E um dos discípulos, sabiamente, ou movido pelo Espírito Santo, disse assim: para onde iremos nós, Senhor? Pois só Tu tens palavras de vida. Queridos, está na hora da gente fazer a mesma pergunta: para onde nós vamos? Para que lugar eu posso correr? Para que direção eu posso tomar? É nessa hora que temos que correr e invadir o colo de Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Esse salmo começa com essa frase, ou com esse versículo, com essa declaração bombástica para a minha vida, principalmente nesses tempos do fim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Até o arrebatamento, estejamos preparados para isso. Para onde iremos nós? Existe uma resposta: para os braços de Deus, para onde existe uma saída, para onde podemos nos refugiar, para um lugar chamado seguro. E aqui, queridos, o Salmo 46 salta da Bíblia até os nossos próprios olhos, invadindo nossa mente e coração, mostrando que Deus realmente se coloca, falem amém, Deus se coloca como a única fonte de segurança que nós precisamos. Vou repetir: Deus se coloca como a única fonte de segurança que nós precisamos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso busquemos juntos o nosso Deus. Mas antes eu gostaria de tirar um pouquinho aqui do espiritual para o social, para a gente dar alguns exemplos de coisas, e talvez eu vou dar vida até coisas inanimadas, para provar que até as coisas inanimadas, as coisas que não têm vida, precisam de refúgio. Eu começo com os transportes aqui. Um avião foi feito para trafegar os céus, os continentes, a uma velocidade de 900 km por hora, a uma altura de 10 mil metros de altura, tido como o transporte mais seguro, e mas de vez em quando o avião tem que parar, tem que se recolher. O lugar que chama do recolhimento do avião é o hangar. É ali que ele visita sempre.
Ele pode ser um espetáculo de transporte, mas o avião tem que, de vez em quando, dar uma parada, fazer a sua manutenção. Pastor, o senhor não está sendo simples demais a comparação do avião? Estou. Mas se um avião tão grande, tão potente, tão preparado para andar nessa velocidade, nessa altura, precisa uma hora de dar uma paradinha, voltar lá para o hangar, por que você não pode parar hoje para visitar o hangar de Deus? Navio feito para rasgar os mares, quilômetros e quilômetros, mares adentro, ele anda de continente a continente com uma expressão muito grande. Há navios que têm capacidade até de mais de 3.000 pessoas, mas de vez em quando o navio tem que parar, e aí ele vai lá no seu estaleiro, o avião é no hangar, ele se recolhe no estaleiro, verifica as suas palhetas, verifica seus imensos pistões de motor, para depois voltar a trabalhar. E por que a gente acha que não precisa de Deus? Principalmente quando a gente está mais necessitado. Trem. E eu consultei um profissional de locomoção de trem. Fique em pé, meu irmão, ele é maquinista da Vale. Obrigado. Eu não queria introduzir aqui o trem porque eu não tinha esse conhecimento, mas pelo menos o vasto conhecimento, uma gândola, onde põe o minério, aquela caçamba, chega a pesar 75 toneladas. 75 toneladas. E parece, pelo menos quando eu cheguei aqui em Patinga, eram 2 cabeças de trem para arrastar 160. Tem uma vez que eu fui literalmente, irmãos, fiquei ali para contar. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 160 vagões. Quando eu conto isso lá na Bahia, o pessoal fala assim: é isso tudo? Eu falei: é isso tudo. Cada composição tem 160 vagões com 2 máquinas. E em média, na época quando eu falei isso, alguém me informou também, era 32 locomotivas por dia que descia de Itabira para Vitória. Mas de vez em quando o trem tem que se recolher. E aí eu pedi o técnico ali para me dar um nome. Ele falou: olha, pastor, o primeiro nome aqui é rotunda. É onde o trem tem que descansar. É onde o trem tem que se recolher. Ali na rotunda ele faz uma espécie de volta e vai para a oficina. Ele até desenhou aqui um negocinho aqui. Como que é a rotunda? Você não sabe não, menino? Muito bem. Falem comigo, se um trem. Falem comigo, se um trem. Se um navio. Se um avião. Precisa de se recolher. Porque eu também não preciso. Um carro feito para desafiar as estradas do nosso país, boas ou ruins, mas o seu lugar de manutenção é na oficina. Há um momento que o carro precisa parar, trocar o óleo, verificar os seus pneus, ver a sua manutenção. Só assim a sua vida útil continuará. E por que o crente não para poder recolher num lugar chamado refúgio de Deus?
Trazendo para o lado pessoal, filho pródigo, liberdade total, saiu e disse consigo próprio: eu vou viver a minha própria vida. Mas estando lá, diz a Bíblia, irmãos, gastou tudo o que tinha com meretrizes, com amigos, acabou o dinheiro, veio a fome, apareceu a necessidade, e ele disse assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Na casa do meu pai há muitos jornaleiros, tem muita comida, e eu aqui estou a perecer com fome. Escute eu citar o Salmo mais uma vez. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Queridos, o outro exemplo é o próprio crente. Pode até dar umas voltinhas no mundo, mas sempre vai dizer: Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o socorro que eu preciso, é o lugar que eu posso chamar de meu porto seguro, é o lugar onde eu vou me refugiar. O salmista Davi, quando escreveu esse salmo, queridos, queria mostrar que existe um lugar do nosso reabastecimento, existe um lugar da nossa revisão, existe um hangar onde você pode refazer as baterias, existe um lugar onde você possa ser renovado, e esse lugar é na presença do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E aqui eu tenho a liberdade, queridos, nesse mesmo salmo, se você o mantiver aberto, você vai acompanhar comigo as declarações. Primeiro, o salmo fala que Deus é refúgio em meio à tribulação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E aqui só se você for um cego, para você dizer que não está passando tribulação. Aliás, eu quero perguntar: quem aqui não está passando tribulação? Levante bem alto a mão. Não está passando tribulação. Eu estou baixando a minha. Então volte para o hangar, volte para o estaleiro, volte para a oficina. Ninguém disse amém, porque quem faz isso é avião, carro. Então volte para a casa do Pai, volte para o lugar de segurança, volte para onde você tem amor de sobra. Volte para a presença de Deus. Queridos, eu disse que o mundo está difícil, a situação está difícil, mas nós falamos também aqui no início que nem tudo está perdido. Em segundo lugar, o Salmo fala de Deus, que é a tranquilidade. Os versos 2 e 3 diz assim: olha, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas lá em Belo Horizonte tumultuem e espumejem, e na sua fúria acaba com a Avenida Tereza Cristina, o Senhor está conosco. Você está tranquilo porque você está em Patinga. Mas as águas estão tumultuadas em todo o estado, acabando muitas cidades. Uma cidade do Espírito Santo não decretou catástrofe, decretou extinção. Uma cidade do Espírito Santo, a cidade se decretou extinta. É nessa hora, queridos, que a gente tem que voltar para Deus. Sabe, pode ser que as águas das chuvas não tenham afetado tanto você aqui no Vale do Aço, mas você não é imune às dificuldades que a vida tem apresentado para você.
Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Em meio ao caos, escute, Deus vai te restaurar. Em meio ao caos, Deus vai te resguardar. Em meio ao caos, Deus vai te tomar pela mão direita e vai te tirar do perigo. 3. O Salmo fala que Deus é a segurança em meio à desordem. Verso 4 e 5 diz assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Isso significa que Deus é a nossa segurança. Isso significa que você pode viver sabendo que Deus não vai desgrudar os olhos de você. Isso significa, queridos, que mesmo que o mundo esteja passando pelo que está passando, você tem a garantia de que o Senhor dos Exércitos está contigo. Que o Deus de Jacó é o seu refúgio. O verso 6 me dá o quarto ponto. O Salmo fala que Deus põe um ponto final em qualquer situação. E o verso 6 diz bem claro: bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. É como que toda e qualquer dificuldade, de onde vier, diante da presença do nosso Deus, a terra tem o seu ponto final. O Salmo fala que Deus põe esse ponto final em meio à fúria, em meio à adversidade. Deus está no meio dela, jamais será abalada. As nações bramam, os reinos se levantam. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo fala que Deus é quem nos traz garantias. No passado com Jacó, no passado com os patriarcas, no presente está conosco, e no futuro Ele põe termo à guerra. Os versos 7, 8 e 9 dizem: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Guerrear nem sempre é bom, guerrear é indigesto, guerrear tem probabilidade de perder, guerrear tem probabilidade de ter percas, guerrear tem probabilidade de perder a vida. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco em meio a qualquer guerra que porventura vier sobre a sua igreja. Ele traz garantias. Sexto, o Senhor fala de paz, o Senhor fala de tranquilidade, o Senhor fala de sossego, garantias pela sua grandeza e pela sua majestade. E aqui no verso 10, está bem claro em dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queridos, tanta agitação, até mesmo na igreja, até mesmo com servos de Deus, tanta agitação, tantas inquietações, tantos momentos de incertezas, tantos momentos de desesperança. Mas nesta noite o Senhor está dizendo para você e para mim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sossegai e sabei que eu sou Deus. Uma certa vez, quando os discípulos estavam em alto mar, e ali o barco era jogado de um lado para outro com ventos impetuosos, Jesus estava no barco com os seus discípulos, mas ainda não era o suficiente.
Jesus estava numa carona com seus discípulos, mas isso ainda não era suficiente. O barco ainda agitado de um lado para o outro, os discípulos então começaram a ter medo, e olhavam um para o outro e dizer: o que fazer agora? E é exatamente nesse momento que nós vamos clamar. Desculpe eu citar um dos textos que mais eu cito, a palavra de Deus me autoriza a citá-lo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E os discípulos clamaram ao Senhor e gritaram: Senhor, socorre-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, tira-nos desse marasmo, Senhor, estamos a perecer. E Jesus Cristo supostamente dormia. A Bíblia fala que não dorme nem dormita o guarda de Israel. O Senhor então levantou a cabeça, deu sinal para os ventos, deu sinal para as águas, e naquele exato momento tudo se fez bonança. E os discípulos disseram: quem é este que até os mares lhe obedecem? Deixa eu perguntar para você, querido: quem é este que até a natureza se submete? Quem é esse que Josué fez questão em meio à batalha, para não perder aquele pico da batalha, aquele momento crucial da batalha? Senhor, segura o sol. E o nosso Deus fez questão de segurar o sol por você, querido. Deixa eu falar uma coisa para você receber de coração: por você Deus para o sol qualquer hora, por você Deus sopra o mar e ele acalma, por você Jesus estende as mãos e o vento não vai te derrubar. Mas só se você compreender que o hangar de Deus te espera, que a garagem de Deus te espera, você pode citar com muita alegria: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Citem comigo: Deus é o nosso refúgio. Falem forte: Deus é o nosso refúgio. Levante a mão direita e diz: Deus é o nosso refúgio. Mais forte: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente em meio à tribulação. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sossegai-vos e sabei que eu não perdi uma batalha sequer. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor dos exércitos. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus de Jacó. Aquietai-vos e sabei que eu sou o vosso refúgio. E sétimo, por último, Deus fala da presença constante dele em nosso favor. O verso 11 cita justamente: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então podemos realçar o cuidado de Deus declarado nesse salmo. Apenas nesse verso resume-se a satisfação de nossos anseios. Letra A: presença constante de Deus ao nosso lado. O Senhor dos exércitos está conosco. Letra B: assim como fui com os antepassados, assim como eu fui com Jacó, assim como eu fui com Abraão, assim como eu fui com Isaac. A maioria das orações que eram feitas pelos judeus citavam essas três referências: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Podemos citá-los, irmãos, como referência, mas hoje eu estou entrando no hangar de Deus. Hoje eu estou voltando lá para o estaleiro de Deus. Eu estou fazendo uma volta na rotunda, indo para a oficina. Hoje eu estou me recolhendo aos braços do Senhor. E hoje a minha oração vai mudar. A minha oração será o seguinte:
Senhor dos exércitos está comigo. O Deus da minha vida é o meu refúgio. A referência de Jacó é muito boa. E não deixa de ser uma grande referência. Mas eu não preciso de referência, eu preciso do Deus que é o Deus de Jacó. Presença constante dele na minha vida. Assim como foi com os antepassados, assim será conosco. E ele se apresenta como o único refúgio. E eu quero concluir, queridos, dizendo algo importante para a igreja. Quero declarar aqui que Deus não foi, escute isto, Deus não foi, não é e nunca será irresponsável de ter criado o ser humano e deixá-lo à mercê da sua própria sorte. Isto não. Deus é muito mais do que um pai, se compararmos ele com um pai comum. Deus é muito mais do que o cuidado de uma mãe, se compararmos com o cuidado de uma mãe comum. Ele tem um compromisso moral de criar, cuidar e destinar a sua criação. Deus não nos deixou às músicas. Deus não nos deixou ao nosso próprio destino. Deus fez de tudo, faz de tudo e fará de tudo para ter você um dia só no seu hangar. Deus fez de tudo, faz de tudo e fará de tudo para ter você um dia no estaleiro. É quando você volta, cheio de dificuldades, e fala: Senhor, eu estou aqui para que o Senhor venha cuidar. Se precisar, Ele troca o óleo. Se precisar, Ele vê e troca os seus pneus. Ele calibra a tua fé. Se precisar, Ele vê até onde sua vista está embaçada e troca as suas palhetas. Se precisar, Ele vê aonde você está precisando de força e injeta o power of God. E injeta o poder de Deus na tua vida. Os discípulos estavam assim. E de repente os discípulos ali, com a falta de Jesus. E a palavra de Deus vem nua e crua para eles. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês estão fracos, vocês vão receber poder. Estão desanimados, vocês vão receber poder. Estão pensando em desistir, vão receber poder. A intenção de Deus, quando nos traz para o hangar, quando nos traz para o estaleiro, é para que você faça uma redunda e volte para a oficina de Deus. Ali Deus vai restaurar as tuas forças. Ali Deus vai te levantar com poder e grande glória. Ali Deus vai te colocar de pé. E ali você vai engrenar uma marcha forte e sair a todo vapor, sabendo que Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus destina o teu cuidado. Deus destina o teu amor. João 3,16 é bem claro, e vocês podem citar comigo: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, para que todo aquele porém cabe a nós buscarmos este cuidado. Não somos robotizados, nem menos estatizados. A palavra aqui é buscar ao Senhor enquanto se pode achar. A palavra aqui é invocai-o enquanto está perto. Somos superiores aos aviões, digo amém, irmãos. Somos superiores aos navios, digo amém.
Somos superiores às locomotivas. Somos superiores aos carros. Aliás, avião, navio, locomotiva, carro, são frutos das invenções humanas. Se eles precisam de hangares, se eles precisam de estaleiros, se eles precisam de oficinas, e por que nós não precisamos de Deus? E por que não voltarmos para Deus? Deus das horas das revisões. Deus é o Deus dos concertos. E aqui para nós, para você poder glorificar, Deus é o Deus que troca também peças. Tirarei o vosso coração de pedra, diz o Senhor, e colocarei um coração de carne, coração sensível. É o Deus que cuida de você, é o Deus que te ama. A Bíblia fala que Deus jamais despreza um pecador necessitado. As expressões, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, diz o Senhor, e eu vos aliviarei. A palavra diz, aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. Hoje você vai voltar para o lugar secreto de Deus. A Bíblia diz, não vos deixarei órfãos. São expressões de quem oferece refúgio nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Vinde a mim, vem filho. Hoje o mecânico Jesus Cristo está preparado para consertar o que está errado na tua vida. São expressões de quem oferece refúgio nos momentos mais difíceis. Por isso, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Volte, filho, volte, porque o Deus é o Deus do nosso refúgio e fortaleza. Citem comigo, Senhor dos Exércitos. Tire a expressão conosco e coloque comigo. O Senhor dos Exércitos está comigo. O meu Deus é o Deus do meu refúgio. Mais uma vez, o Senhor dos Exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Mais uma vez, o Senhor dos Exércitos. Fale gritando, está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Volte para o Senhor. Recolha-te dentro da oficina de Deus, e tu verás você sair revisado, tranquilizado. Fique em pé, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nessa noite está dizendo, filho, eu quero cuidar de você. Filho, eu quero cuidar da tua saúde. Filho, eu quero cuidar do teu humor. Filho, eu quero cuidar da tua alegria. Tem crente, irmãos, que já perdeu a alegria da salvação. Hoje é o dia de você voltar com essa alegria, glorificando o nome do Senhor. Pegue na mão desse abençoado que está do teu lado e comece a glorificar a Deus com ele nesta hora. Pegue na mão dele e comece a exaltar o nome de Jesus Cristo, a bendizer o nome de Jesus Cristo, a glorificar o nome do Senhor. Não poupe glorificação, não poupe exaltação, não poupe louvor. Você está na igreja, aliás, você está na oficina de Deus, você está no hangar de Deus, você está no estaleiro de Deus, você está no lugar onde Deus te trouxe para restaurar as suas forças, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. Deus está neste lugar para poder te restaurar. Eu estou profetizando na tua vida que você vai sair daqui renovado, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está com essa igreja. O Deus de Jacó é o refúgio. Glorifique, glorifique ao Senhor e exalte o nome do Rei. Exalte o nome do Rei. Exalte o nome do Rei. Não poupa exaltação a Deus, não poupa glorificação ao Senhor, não poupa, não deixe para fazer isso para o seu time de futebol. Exalte ao Senhor,
Não deixe para fazer isso para o seu presidente da república. Faça para Deus. Faça para Deus. Glorifique ao Senhor. Rasgue a tua garganta e glorifique ao Senhor. Você está no melhor lugar do mundo. Você está na presença do Senhor. E agora, igreja, que a graça gloriosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Vão em paz.